conversa hoje com Carlos Abreu Amorim e Miguel Laranjeiro. Muito boa noite aos dois, obrigada por terem vindo. Carlos Abreu Amorim, vou começar por si em relação à crise espanhola que se vive neste momento. Mariano Rajoy exclui qualquer possibilidade de ajuda externa, nem para a banca, nem para o país, mas o que é certo é que continuam as dúvidas dos investidores e os juros continuam naquela escalada. Comentário. A crise espanhola é uma crise que, em primeiro lugar, é muito preocupante para nós, porque a Espanha é um dos nossos principais parceiros comerciais e económicos e, portanto, quando a Espanha está doente, nós também não estamos muito bem. E, sobretudo, numa altura em que nós nos estamos a tentar relançar e em que as perspectivas, pelo menos os olhos lá de fora que olham para nós, cada vez mais dão o ar de que estão a ver os progressos de Portugal com muita alegria e com muitas boas perspectivas, é isso que se tem visto. Esta crise espanhola realmente vem na pior altura. Agora, a crise Quais são espanhola... as consequências práticas que esta situação As consequências práticas são tremendas, designadamente ao nível das nossas exportações e designadamente com efeitos de contágio, não apenas através da banca, mas também através de outros setores da economia que podem existir. Mas a crise espanhola tem alguns pontos curiosos que eu gostaria depois também discutir, porque a crise espanhola tem um misto daquilo que aconteceu na Irlanda, onde a crise foi essencialmente bancária, e um misto daquilo que aconteceu também em Portugal, que onde a crise foi essencialmente financeira e económico-financeira, se me é permitida a expressão. E, de facto, houve reformas muito importantes na banca espanhola. De facto, houve, penso que cerca de 45 caixas espanholas foram fundidas em 10 bancos, o que é, de facto, uma transformação brutal do sistema bancário espanhol. Provavelmente esses remédios, muito bem intencionados e com, digamos assim, intenções muito bem ponderadas, talvez não tenham sido feitos com a rapidez que seria necessária. E pioraram a situação? Não pioraram, mas eventualmente não poderão não trazer as melhorias que a Espanha esperava e que se calhar este governo merecia. Miguel Laranjeiro. Cristina, boa noite também ao Carlos Abreu Amorim. Esta questão, obviamente, é preocupante também para Portugal. Como há pouco já foi aqui referido, 1/4 das exportações portuguesas vão para a vizinha Espanha. Portanto, qualquer, digamos, abalo no mercado espanhol tem consequências em Portugal e isso é negativo. Claro que a alegria das notícias sobre Portugal só, o deputado Carlos Abreu Amorim é que as... Mas aí já lá vamos. Em relação à Espanha. Tem havido, como sabe, hoje o Primeiro-Ministro Rajoy fez a primeira conferência de imprensa dada a gravidade, certamente, da situação. E tem solicitado, Espanha tem sido um dos países, aliás, tem solicitado uma necessária resposta europeia para os problemas da Europa. Os problemas de Espanha não são só os problemas de Espanha, já aqui referi Portugal, mas digamos são um espaço comunitário todo que é atingido e está sob pressão. Exige uma solução rápida em relação às dívidas. Sim, e é necessário uma resposta, como eu referi, uma resposta ao nível europeu, mais tempo também de ajustamento. Um pouco, aliás, o que o Partido Socialista também tem aqui referido, tem de haver uma visão diferente da Europa e, digamos, do diretório europeu, se quiser assim, relativamente a alguns países, incluindo Espanha. Como é óbvio, no panorama europeu, o peso de Espanha é diferente do de Portugal e, portanto, temos de analisar isto também com cautela. Aquilo que se passou no resgate do Bankia, do banco, que é um banco muito pressionado pela componente imobiliária, portanto tem ali uma dependência, que Espanha teve, digamos, um processo muito diferente, uma bolha diferente da nossa, felizmente, desse ponto de vista, e que está a ter agora as suas consequências. O que são necessárias são respostas, em Espanha naturalmente, mas também respostas ao nível europeu. A Espanha está a dar a resposta adequada perante a situação, pelo que se sabe? Bom, digamos, do que é conhecido, há aqui uma tentativa, digamos, de ultrapassar, de suster este problema, mas é um problema, às tantas os problemas quando não são resolvidos ganham uma determinada dimensão que a própria inércia, digamos, dificulta a sua paragem, espero que não, em nome também dos nossos próprios... E quando Mariano Rajoy diz que a Espanha não precisa de qualquer resgate, nem para a banca, nem para o próprio país, parece um filme já visto?
Em certa medida, sim, mas o governo português diz também não é preciso e, portanto, vamos... Mas isso também dizia o governo Sócrates. Não quero fazer a interpretação autêntica da pergunta, mas era o governo português, o atual governo português diz que não precisa nem de mais dinheiro, nem de mais tempo. Vamos aguardar, como eu referi. Quando eu falava do... Não, como sabe, a situação é diferente. Não é o déjà vu. Não. Há um ano atrás, aquilo que se passou, lá temos de repetir a história como ela é. O que se passou é que havia um programa de estabilidade de crescimento negociado com a União Europeia, com todas as instituições europeias, e a oposição da altura, toda unida, deitou abaixo aquele programa que fez com que houvesse aquilo que assistimos nos vários países que acabaram por receber uma intervenção, por serem intervencionados, foi qualquer um deles disseram ao início que não necessitavam de qualquer ajuda externa, qualquer resgate. Estou-lhe a dar aquilo que se passou há um ano atrás, precisamente, enfim, por esta altura, que havia um programa que todas as instituições comunitárias, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, e foi chumbado por toda a oposição. Aí não é só a culpa do PSD, porque o Bloco de Esquerda, o PCP também se aliaram à direita para deitar abaixo o governo. Aquilo que se fez foi um memorando da Troika, cuja dimensão, cuja escala é completamente diferente do PEC 4. Sabe que o PEC 4 significa que o PEC 4 não ia chegar. Sabe que o PEC 4 tinha o agrimã e a aceitação daqueles... Tinha. Era mais um paliativo, era uma aspirina para curar uma pneumonia. Sabe, não era o paliativo. Não é? E tinha todo o acordo das instituições que tinham de dar o seu acordo. Que muitas vezes, Miguel Laranjeiro, que, como dizia, em relação à Espanha, muitas vezes os problemas tomam uma tal dimensão que acabam por ultrapassar as boas intenções. Há problemas que estão no universo do mercado europeu, da União Europeia. E essa é uma dimensão que, naturalmente, países isolados não ultrapassam. O Partido Socialista, o secretário-geral do Partido Socialista, tem defendido nos vários fóruns europeus a necessidade de uma resposta europeia para este problema e que começa, felizmente, a ter, digamos, parceiros neste caminho. Provavelmente o Partido Social Democrata e o Governo de Portugal provavelmente serão os últimos a apanhar este comboio da necessidade de uma agenda para o crescimento e para o emprego. E quem perde aqui é Portugal. Há um aspecto aqui sobre a Espanha que eu, com toda a simpatia que tenho por Mariano Rajoy e pelo atual Governo espanhol, que herdou de facto uma situação muito difícil, mais um país que foi deixado praticamente na bancarrota por um governo socialista. Há uma coisa que eu tenho que dizer, é que Mariano Rajoy não entrou muito bem. A partir do momento em que Mariano Rajoy anunciou que não ia cumprir os limites de déficit e em que não ia cumprir os limites da despesa pública, eu julgo que houve ali uma atitude exatamente ao contrário daquela que foi feita em Portugal. É certo também porque estávamos obrigados pelo memorando, não há dúvida nenhuma. Mas estabeleceu uma posição, disse que não era possível, não era possível. Disse que não era possível e agora a perda de credibilidade é absolutamente objetiva. Isto é, enquanto que Portugal sobe na credibilidade de todos os observadores, sem exceção, a nível internacional, ainda hoje a Moody's que era quase uma espécie pintada como o diabo em Portugal, não há muito tempo, a Moody's acaba por dizer Portugal vai no bom caminho, Portugal está a fazer um esforço, é muito cedo para cantar a vitória, como é evidente, e como diz o Ministro Vítor Gaspar, como diz o Primeiro-Ministro Passos Coelho, toda a gente diz isso. Agora, que os sinais são extremamente positivos e que é preciso louvar este enorme esforço que o governo português está a fazer e os sacrifícios e a forma como os portugueses estão a encarar esses mesmos sacrifícios, com uma tranquilidade pública invejável em qualquer país europeu, com um país com uma situação de crise económica tremenda. É verdade, mas o crime desce. É uma coisa verdadeiramente extraordinária. E, portanto, nós temos indicações... Não. Pelo amor de Deus, estou a dizer, estou a falar da tranquilidade. Não, mas é que eu não estava a responder assim. Eu estava a dizer, a tranquilidade pública é um dado objetivo, coisa que não acontece em alguns países que nem sequer estão a ser intervencionais. É o que eu estou a dizer, é extremamente positivo. E há outros índices sociais que são... O desemprego é o único. O desemprego é o único. E a Moody's também fala nisso. E a Moody's também fala nisso. E não é suficiente? Todas as previsões dizem que no final do próximo ano ainda está a subir. Não é todas. Algumas. A OCDE, cujas previsões normalmente não dão certo em Portugal, chama a atenção. As que não estão a dar certo, as previsões que a OCDE fez sobre Portugal nos últimos 2 anos, nenhuma delas deu certo. E as do governo nenhuma também, delas deu certo. E portanto, vamos ver. Agora, aquilo que nós temos que reconhecer é que há uma diferença objetiva e substancial da forma como Portugal é encarado. Portugal hoje é um país
com credibilidade. Eu julgo que Mariano Rajoy, se tivesse seguido um programa de austeridade e se tivesse dado também ele em Espanha um exemplo de grande rigor, fez cortes, mas ao anunciar que não ia cumprir aqueles limites, coisa que foi aliás aplaudida por alguns dirigentes do Partido Socialista em Portugal, eu cheguei a estar em debates em que me diziam que deviam fazer como está a fazer o novo governo espanhol. Não fizemos. Seguimos outro caminho, seguimos um caminho de grande rigor e esse caminho está agora a obter recompensa porque nós temos credibilidade. Qual é a recompensa? A recompensa é exatamente esta. Ainda hoje foram publicadas os números de falências. Não, mas isso em Portugal, insolvência de empresas aumentam 25% em Portugal. Essas insolvências... É este o bom caminho? Não, o bom caminho é na credibilidade internacional, porque sem ela nada feito. Sem, aliás, o grande problema de Portugal, ao contrário daquilo que muitas vezes podemos ter desemprego, não é podemos ter, para resolver o desemprego, para resolver o problema de dificuldades de crédito, para resolver o problema das empresas, é necessário termos credibilidade nos mercados, porque se não a tivermos, então é que não há solução possível. E é necessário saber exatamente as razões deste desemprego que acabam por surpreender tudo e todos. Claro, as razões, eu posso dizer algumas delas, não é? A falta de crescimento da nossa economia, a depressão, neste caso, isto é, não é falta de crescimento. Ainda assim consegue ser um número que surpreende. Porque acresce às dificuldades económicas uma dificuldade que quem contacta, e eu contacto de facto no meu dia-a-dia e no meu dia-a-dia político e não político, se me é permitida a expressão, com empresários, a grande dificuldade é a falta de crédito. A falta de crédito é a grande dificuldade. E, portanto, aqui também o Governo está a traçar planos, e está a traçar planos com muita seriedade para tentar vencer esses desafios. Está agora, a falar, por exemplo, do acordo assinado com as autarquias até para injetar liquidez. Essa foi... 1.000 milhões. Ainda bem que falou nisso, porque não são só 1.000 milhões. O acordo é um acordo extenso, é um acordo muito alargado e é um acordo que eu comparo para o campo das autarquias locais com a mesma importância, com a mesma dimensão, com a mesma relevância daquilo que foi o acordo de concertação social na área do trabalho. E em relação a estes elogios da Moody's... Até uma grande vitória, já agora digo, do Ministro Miguel Galvas. Já lá vamos. Eu quero ouvir agora Miguel Laranjeira em relação a estes elogios da Moody's, porque houve elogios. Mas dizem que é muito cedo para tirar qualquer tipo de... Mas também disseram que havia espaço para otimismo. Agora, dizem há espaço para otimismo em Portugal. O Conselho Económico e Social e o próprio Conselho de Finanças Públicas, que por estes dias têm dado, digamos, os seus pareceres, são muito críticos relativamente àquilo que está a acontecer, nomeadamente no ajustamento das contas públicas, que estão, ao contrário do que foi prometido pelo Governo, a ser feitas maioritariamente pelo lado da Receita, com aumento de impostos, nomeadamente no IRS, mas também no IVA. A questão que o Carlos Abreu Mourinho relatou sobre o financiamento da economia. Tem razão, mas há 12 meses, 11 meses, que o Governo anda a traçar planos, anda a traçar diretrizes, porque ainda recentemente os parceiros sociais, nomeadamente do lado patronal, referem que esse é de facto o problema da economia, financiamento. E o Partido Social Democrata e o Governo não têm dado a resposta que a economia portuguesa necessita relativamente a esta matéria. E está a ter consequências de estrangulamento das empresas. Veja-se o número de insolvências de empresas todos os dias, toda a gente sabe. Todos os dias há comércio, pequeno comércio, há pequenas indústrias, há médias empresas a encerrar, atirando para o desemprego centenas e centenas, todos os dias, centenas e centenas de homens e mulheres que não têm solução. Que não têm solução a prazo, nem a médio prazo, porque as previsões do Governo são de aumento do desemprego. E as previsões da OCDE, mas de outros organismos internacionais, de aumento de desemprego durante todo este ano, de 2012, mas também no ano de 2013. Há aqui duas coisas que eu queria... Muito rapidamente duas coisas que eu queria dizer. Quando se diz, como diz a Moody's, que nós vamos no bom caminho, Portugal está no bom caminho, e que já há espaço para algum otimismo, é evidente que não se está a dizer que os problemas estão todos resolvidos e estamos a viver no melhor dos mundos. Os problemas existem, e por isso é que nós temos a notação que temos. Agora, disse que não foi alterada, tudo o que se está a fazer é pelo lado da Receita. Não é verdade. Os dados da execução orçamental são absolutamente assertivos sobre essa matéria. O consumo público está controlado, a despesa está controlada, a despesa com pessoal caiu 7,1%,
despesa corrente primária caiu 2,8% e, portanto, há aqui números objetivos que nos dizem que também do lado da despesa, que é, para mim, exatamente a vertente principal por onde se deve atacar... Estão a ser cumpridos, na sua opinião? Estão Miguel a ser Laranjeiro. cumpridos, exatamente. Não, já há pouco referi, o próprio Conselho de Finanças Públicas refere que mais de 60% dessa consolidação estava a ser feita do lado das receitas. O próprio Partido e, portanto, Socialista há disse sobre um estrangulamento. Mas todos criticaram, todos os partidos criticaram. Por isso mesmo é que eu estou espantado. Todos os partidos criticaram por ter exacerbado... É a segunda ou terceira vez que fala num parecer que o seu partido desfez completamente. Não, nessa parte não desfez certamente. Não. É seletiva. Não, sabe que também faz. Não, mas ouça, também faz, por exemplo, no que diz respeito à racionalização da administração pública, diz, textualmente, têm sido feitos cortes cegos e não na racionalização sistemática do seu funcionamento. Essa é a opinião do Conselho de Finanças Públicas está a ver todos os partidos estiveram de acordo da esquerda à direita referência importante. Porque as tais gorduras que eu ouvia muitas vezes o Carlos Abreu Mourinho na campanha eleitoral e nos primeiros meses, vamos acabar com as gorduras do Estado. Miguel Laranjeiro, eu estava a ouvir a sua opinião muito rapidamente em relação a este acordo que foi conseguido com os municípios. São 1.000 milhões de uma linha de crédito, portanto o objetivo é solucionar ou pelo menos dar a mão às dívidas de curto prazo. Isto pode dar também um fôlego aos fornecedores? Isso é importante. O acordo muito foi assinado, não foi assinado, ainda vai, mas foi já publicado. Ainda vai ter de ir ao Conselho Geral e ao Conselho Diretivo da própria Associação Nacional de Municípios, mas deixe-me dizer 2 ou 3 notas que consegui apurar. Há uma cedência por parte do Governo em 2 matérias. Por um lado, na Lei de Compromissos, em que o Governo reconhece as dificuldades práticas que a sua aplicação pode trazer nos municípios e admite que a persecução de interesse público relevante tenha de ser reconsiderada. E, portanto, há aqui um recuo naquela lei de compromisso que... Carlos Abreu Mourinho, eu acabo de lhe ler... Eu tenho o texto na minha frente, desculpa. Então, página 3, número 3. E eu vou ler, número 1. Página 3, número 3. Não vamos ler o texto. Deixe-me dizer. E há aqui um recuo desta lei dos compromissos. Porque toda a gente sabia, e no Parlamento o PSD chumbou propostas do PS. Mas este é um bom acordo no sentido, ou não? Com a Associação Nacional é um acordo importante, nomeadamente no que diz respeito à possibilidade de haver pagamento das dívidas que os municípios têm às empresas, portanto, à economia do seu território. Mas também há um recuo no que diz respeito a 250 milhões de euros que estavam no documento de execução orçamental para 2013 e que, digamos, regressam, entre aspas, aos municípios. E, portanto, é positivo no sentido em que há um entendimento entre autarquias e o Governo, mas este Governo tem, ao longo de todo este ano, virado as costas aos municípios. Muito bem, esse é um tema que ainda... Desde a questão da lei... Carlos Abreu Mourinho e Miguel Laranjeiro... Desde a questão da lei das freguesias e da extinção de freguesias... 10 segundos. Carlos Abreu Mourinho, quando o Governo faz uma proposta de extinção de freguesias virada de costas... Miguel Laranjeiro, deixe-me só ouvir Carlos Abreu Mourinho. Não. Extinção de freguesias ou lei das compromissos eu vou ler o ponto 2 referente à lei dos compromissos do acordo, o magnífico acordo que foi hoje assinado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios. A Associação Nacional de Municípios reconhece a importância da lei dos compromissos e pagamento como instrumento privilegiado no controle do endividamento. A Associação Nacional de Municípios reconheceu a lei dos compromissos, reconheceu a importância da reforma da administração local. A Associação Nacional de Municípios aceitou o programa de apoio à economia local. Este acordo, o grande responsável, é o Ministro Miguel Galvas, é uma enorme Miguel Galvas. Vitória política deste Governo e é uma pena que os senhores ponham de fora, não apenas da reforma local, como todas as outras. Quem se pôs de fora na reforma Ministro Miguel Galvas. Não foi, mudou de opinião. De maneira nenhuma. Mudou de opinião. Essa forma em relação aos municípios falaremos depois. Carlos Abreu Mourinho, é um grande bicacho Miguel Galvas neste momento ou não? Isso foi uma expressão usada por um comentador político, o Marcelo Rebelo de Sousa, que já foi presidente do PSD, que provavelmente, isto é público, tem planos para voltar à política ativa dentro de alguns anos e que, convém lembrar, foi alguém que nunca esteve de acordo com a presença de Miguel Galvas no governo. Portanto, Miguel Galvas
para Marcelo Rebelo de Sousa já era um berbicacho antes de ser ministro e, portanto, é normal que seja um berbicacho neste momento. Então há uma intenção deliberada de destruir o ministro? É evidente que quando há uma intenção deliberada, eu não faço ideia. Agora, que há uma má vontade em relação ao ministro, que disse que era um erro de casting, desde o início que Marcelo Rebelo de Sousa disse isso, e estarmos a tentar e a dar importância e valorar uma opinião de alguém que, em relação ao ministro Miguel Relvas, esteve sempre contra, mas qualquer coisa de verdadeiramente extraordinária. De grande fragilidade, não, eu penso que está, de facto, a haver aqui uma campanha. Tenho que reconhecer que muitíssimo bem urdida. Agora é uma campanha que tem um enorme problema. Tem um enorme problema, é que não tem factos. Não tem factos. Mas é uma campanha eu estou em condições de aqui dizer, neste momento, que no despacho de pronúncia do processo e da acusação feita pelo Ministério Público no processo das secretas, nenhuma só vez o nome de Miguel Relvas é citado ou referido. E, portanto, nós estamos aqui a fazer uma cortina de fumo, estamos aqui a criar um conjunto de uma situação absolutamente artificial para envolver Miguel Relvas, enquanto Miguel Relvas continua a governar, como vimos hoje com este acordo com a Associação Nacional do Município. Mas no caso da alegada pressão ao público não poderia estar em qualquer despacho de acusação, porque isso foi... da pressão ao público é uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. É que o que se passa, eu digo-lhe, explico, se me deixar falar, eu digo isso com toda... Repare, o que se passou foi que houve uma quesilha interna no público, entre o Conselho de Redação, que fez um comunicado contra a direção do público. E a direção do público, para se defender, resolveu fugir para a frente e começou para ali a tentar fazer com que certos comportamentos, alguns deles até são perfeitamente normais nas relações entre políticos e jornalistas, se tornassem casos políticos. Mas há ali uma notória... Porque Miguel Relvas, não sei, isso não me pode perguntar a mim. Obviamente que Miguel Relvas não é um ministro como todos, é um homem que tem uma grande capacidade política, é um homem que está envolvido em grandes reformas, é um homem, reformas até polémicas. Por exemplo, é evidente que quando se... Repare, eu digo-lhe só isto. O PS, há 30 dias atrás, estava fragmentado e isso era notícia em todos os telejornais e em todos os títulos de jornais. O PS está envolvido com o seu tenebroso e sinistro passado em tudo quanto é escândalo das PPPs que se viu na Comissão de Inquérito na passada sexta-feira no Parlamento, onde o juiz conselheiro Carlos Moreno pura e simplesmente desfez qualquer hipótese de idoneidade daqueles, designadamente os membros é alguém do Partido Socialista que estiveram deixe-me concluir. Qualquer hipótese de idoneidade daqueles que estiveram envolvidos nas PPPs, designadamente no último governo. E agora, neste momento, o que nós estamos aqui a discutir é se houve SMS, se houve e-mails, se houve telefonemas, que valha-me Deus, mas quer dizer, a dimensão... Miguel Relvas. Não há jornalista em causa, e que eu saiba, mas eventualmente há a editora do Público. E há a diretora. A diretora, mas ela não atendeu. Mas houve uma tentativa de falar com ela, o que eu acho perfeitamente normal, perante uma situação em que o ministro é objeto quase de um ultimátum, em que recebe um e-mail da senhora jornalista às 15h28 para dar uma resposta até às 16 horas. Já foi alvo desse tipo de ultimato, ou seja... Eu já. E não gostei nada, devo-lhe dizer, nada. E teve a mesma reação do ministro? Mas sei de outra pessoa, que foi que teve uma reação, e que teve uma reação, que foi uma reação pública, que foi até por gente dentro do público, designadamente o provedor de leitor do público, foi absolutamente sancionada, que foi a senhora Presidente da Assembleia da República, a doutora Assunção Esteves, a que o mesmo jornal disse que, sobre um problema das suas contas bancárias pessoais, fez um conjunto de afirmações e deu-lhe um prazo para responder. A senhora Presidente da Assembleia da República não viu o e-mail e o público avançou com a notícia como se a notícia tivesse sido, digamos assim, ratificada pelo próprio... Como bem sabe, Carlos mas não era o caso, é por causa do fecho das edições mas não dos era o jornais. caso deste, não era o caso deste. E o provedor de leitor do público, o Dr. José Queiroz, disse que este comportamento consubstanciava mau jornalismo. Mas infelizmente não fez escola porque voltaram a repetir desta vez com Miguel Relvas. Ainda não há certeza, não há certezas, ainda não há certezas, mas uma eventual ameaça de denúncia de factos privados de uma jornalista, isso consubstancia o quê? Se isso fosse verdade, é evidente que seria bastante grave. Agora, é que aí, pelos vistos, toda a gente no público está de acordo. Não, mas olha, eu não sei exatamente de que segredo é que estão a falar, porque na Assembleia da República toda a gente sabia desse facto.
e, portanto, eu não sei qual era o segredo e onde é que está a ameaça, onde é que ela está encerrada. Mas veio a público, mas não foi por lado do Ministro, nem foi por ninguém do PSD. Que eu saiba, veio a público até por pessoas ligadas, digamos assim, ao setor da oposição, embora também sejam camufladas. Quem é que está a tentar abater o Ministro? Ouça, vamos cá ver. Este Ministro está a fazer uma reforma da administração local que é polémica. Este Ministro afirmou a necessidade do Estado português deixar de dar 400 milhões de euros para a RTP e impôs a privatização da RTP como um dos seus vetores principais da política. É um Ministro que faz, é um Ministro que tem políticas, é um Ministro que tem ideias. E isso em Portugal, quem tem ideias e quem quer fazer alguma coisa por este país, designadamente quando este país está tão habituado à inércia ao não fazer, é evidente que é condenado. Eu aproveito a pergunta do Miguel Laranjeiro. O que é que o Jornal Público tem a ver com isto, com a reforma das freguesias? Eu volto a dizer, apresento-me o texto e eu digo. Mas eu volto a dizer aquilo que... A RTP não poderá ter a ver com isso. Havia uma guerra entre o Conselho da Redação, que emitiu um comunicado contra a direção, e a direção teve que responder, e a direção do público, que enfim, não tem a categoria das direções do público que nos Houve uma intenção deliberada, na sua opinião, do Jornal Público denegrir a imagem do Ministro? Ouça, se não é vero, é bene trovato. Ou seja, como dizem os italianos, se não houve intenção, pelo menos parece. O que se faz, o que e houve uma instrumentalização do público para tentar abater o Ministro? Repare, vamos cá ver. A grande questão, obviamente, e não vale a pena estarmos aqui a camuflar as coisas, é uma guerra empresarial entre a ongoing e a empresa. E nessa guerra, onde a privatização da RTP é um dos assuntos principais... O público foi apanhado no meio? Não, o público apanhou-se a si próprio no meio. Agora, é evidente que esta guerra entre a ongoing e a empresa, que está por detrás de muitas... Enfim, de muitas... Nem é da ongoing, nem é da empresa. Muito rapidamente, já ultrapassamos o tempo. Agora, o que me parece é que, independentemente da politiquice e das intrigas, que, sem qualquer substância, sem chão, que estão a ser levantadas a propósito do Ministro, não tenho dúvidas nenhumas de que este Ministro está a fazer um ótimo trabalho, como ainda hoje o acordo com a Associação Nacional de Municípios. Ficou claro na sua opinião. Miguel Laranjeiro. Cristina, eu há 20 anos que contacto, falo, recebo telefonemas de jornalistas, nunca tive qualquer problema e tenho grande consideração. Também não gosto, deixe-me dizer, não gosto de prazos, tipo 30 minutos, 32 minutos. Bem, acho que tem de haver aqui, entre os jornalistas... Mas tem a ver, muitas vezes, com o fecho das edições ou para avançar com outros convites. Mas a questão, de fundo, não é artificial, como o caso Abreu Amorim quis aqui referir. Bem, se fosse artificial, o Ministro já tinha ido ao Parlamento responder, porque é no Parlamento que os Ministros respondem. Mas já foi uma vez. Não, mas sobre essa matéria não foi começado. E agora precisa de explicar não só a questão que foi também referida na ERC, mas também a questão das secretas e de... das secretas? E questões que respondeu e que aparentemente há divergências relativamente àquilo que disse e com a realidade. À volta do a ser verdade, Cristina, obviamente que uma pressão pessoal, qualquer que ela seja, perante um jornalista, ou outro, mas enfim, no caso é jornalista, é gravíssimo. E vindo do Ministro que tem a tutela da comunicação social, é duplamente grave. E, portanto, tem de ser esclarecido. É que tem estado a fazer o trabalho, mas o Parlamento também tem a responsabilidade e a obrigação. E o Ministro tem a obrigação de ir ao Parlamento. Mas o Ministro nunca se negou porque há questões que têm a ver... Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Nunca se negou a ir ao Parlamento. Não é verdade porque... Bom, então foi o PSD e o CDS que negaram essa... Não vai ao Parlamento quando o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista e por arrastamento do PS... Não, mas então porque é que não tem ido ao Parlamento quando os partidos solicitam para esclarecer? Foi à primeira comissão, vai voltar à primeira comissão... Da minha comissão que estava marcada... Miguel Laranjeiro, 40 segundos para terminar. 40 segundos, isto é uma questão que tem de ser esclarecida. Dou a quem doer. É o que o Partido Socialista tem dito desde a primeira hora. E tem de ser. E estas semanas, ou 10 dias que já estão a passar, são muito tempo para que a situação não seja verdadeiramente colocada à opinião pública. Há um incómodo natural, basta ver
que o Primeiro-Ministro mal consegue responder a esta situação. O Ministro Galvas faz as intervenções e não responde aos jornalistas. E há questões ao nível das secretas. Eu já disse aqui neste vice-versa que as secretas, em qualquer país democrático, devem existir. São um instrumento importante da defesa do próprio Estado, mas tem de ser de defesa do próprio Estado. Tem que ser secretas. Tem que ser secretas. Mas aí estamos de acordo. Aí estamos de acordo. E não pode haver dúvidas nem qualquer hesitação em separar aquilo que é relacionamento empresarial com aquilo que é o trabalho das secretas em defesa completamente de acordo. Terminamos. Só uma coisa muito bem, hoje os jornais publicaram, salvo erro, que uma empresa para a qual trabalhava antes de ser ministro, o atual ministro Miguel Galvas, foi também espiada e houve também relatórios, tal como houve com o Dr. Balsemão. Relatórios sobre o Dr. Balsemão são aberrantes. E isso tem que ser investigado até ao fim. E os relatórios sobre a empresa... Mas o Governo sai naturalmente fragilizado. E o ministro Miguel Galvas também fragilizado. Miguel Laranjeiro, Carlos Abreu Amorim. Não sei porquê. Miguel Laranjeiro, Carlos Abreu Amorim, muito obrigada por terem estado neste vice-versa. Obrigada, boa noite. Rihanna está em Damasco para um encontro com o presidente Bashar al-Assad e com a oposição. O enviado especial das Nações Unidas e da Liga Árabe diz que está chocado com o massacre de Hula no fim de semana. À chegada a Damasco para um encontro com o presidente Bashar al-Assad e com representantes da oposição, o mediador das Nações Unidas e da Liga Árabe para a Síria, Kofi Annan, disse estar chocado e horrorizado com o massacre de Hula, em que morreram 108 pessoas, incluindo 30 crianças com menos de 10 anos. O Conselho de Segurança, reunido de emergência, condenou de imediato o governo sírio pelo massacre. I urge the government to take bold steps to signal that it is serious in its intention to resolve this crisis peacefully